Eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor. Depois de ficarmos um tempo afastados desta sala, ausente, já com saudade, eu quero agradecer a todos vocês que se mantiveram fiéis no grupo, no canal, que comentaram, que continuam na expectativa. E nós voltamos agora, com muito amor. E eu quero lembrar a vocês que a nossa promessa está de pé. O sorteio da nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, de luxo, ela será sorteada. Nós vamos completar 1000 inscritos e quando atingirmos esta meta, nós vamos sortear entre aqueles que são inscritos no nosso canal. E nós voltamos agora com aquela nossa famosa fala, focados na EBD. Temos aqui a Escola Bíblica Dominical, os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje nós vamos voltar focados na EBD, na lição número 4, quando ele fala aqui, resguardando-se de sentimentos ruins, e todos nós somos assediados por sentimentos ruins, e ninguém está imune disso, mas a Bíblia ensina como se resguardar. Mas o nosso foco hoje da EBD é na leitura diária da nossa querida segunda-feira, né, que ainda está em tempo, baseada no capítulo 5 e versículo 21 de Mateus, que diz: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, quando o povo da CPAD, ou seja, da comissão organizadora, eles colocaram aqui essa leitura diária, dizendo um mandamento que preserva e sacraliza a vida. Tomando por base no versículo 21 do capítulo 5 de Mateus. E nós sabemos que preservar é proteger, é guardar com amor, com carinho, com muito afinco. E sacralizar significa tornar sagrado. É nestes 2 pontos que nós vamos meditar e que Jesus começa a desmontar a narrativa, a farsa do antinomismo que permeava naquela época e hoje ele está presente. Por quê? O antinomismo, que é também chamado de antinomianismo, é uma filosofia que especula a respeito de um problema filosófico realizado por intermédio de 2 argumentos. Ele faz essa intermediação. Ambos coerentes e críveis em suas formulações, porém antagônicos em suas conclusões, porque já define o seu nome, o próprio significado diz anti, que é igual a contra, e nomos, que é igual a lei, ou seja, contra a lei. Então, é nesse ponto que nós vamos falar e que Jesus nos ensinou. Por quê? Porque para os rabinos, o mandamento de não matar só era violado quando alguém cometia um assassinato em 1º grau. É como se fala hoje, né? Com intenção de matar. Os homens criaram isso, né? Às vezes a pessoa atropela, está embriagada, atropela e diz que não foi com intenção de matar. E assim os rabinos, isso já veio de longe. Era o pensamento dessa filosofia que hoje ainda há no coração de muita gente. Porém, Jesus, como o verdadeiro intérprete da lei, cumpridor da lei, ele soterra de uma vez por todas as artimanhas filosóficas, as narrativas filosóficas do antinomismo, de uma vez por todas. Como ele faz isso? Ele cita palavra dos 10 mandamentos, chamada Lei de Moisés. Por quê? Enquanto os fariseus estavam ensinando de forma controvertida, dizendo que o mandamento contra matar, descrito em Êxodo 20 e versículo 13, o 6º mandamento, se referia apenas a tirar a vida de outra pessoa. Era isso que eles falavam. Eles afirmavam que os assassinos estavam sujeitos a um julgamento através de certos procedimentos legais, também descritos na lei. Aí Jesus vem com maestria e afirma que este mandamento é muito mais profundo do que o ato externo de homicídio. E o pastor Robert Charles Sproul
teólogo reformado que dorme no Senhor desde o ano 2017, ele escreve chamando a atenção para uma análise que desvenda assim claramente este equívoco entre os rabinos, fariseus e ainda na mente de muitas pessoas. O pastor Sproul afirma que Jesus indica que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Moisés recebeu de Deus e entregou de forma elíptica. Quer dizer que nem todo o conteúdo inserido ao mandamento foi expresso em palavras. Nós sabemos disso, que quando encontramos 3 ou mais pontos no meio de uma frase ou um parágrafo, já indica que determinado conteúdo foi deliberadamente deixado de fora. Esses pontos, nós sabemos que são chamados de elipses, e foi assim que Jesus falou e demonstrou de uma forma muito coerente. Jesus estava corroborando com a lei, ele não estava de encontro. Ele afirmando que o homicídio começa por um simples descontentamento, através de uma discussão, de uma calúnia, de uma fofoca, de uma decepção, de um agravo, e gera o ódio no coração do homem e parte para o homicídio. Muitas vezes é premeditado depois dessas coisas acontecerem. Observamos que a ênfase no versículo 21 não é a matança em geral, mas assassinato, que é contrário à lei. Quando Jesus disse, ouviste o que foi dito, melhor dizendo, ouviste o que foi dito, quando Jesus falou, ele se referia o quê? Aos ensinamentos dos rabinos e não aos ensinamentos de Moisés. Claro, Jesus estava questionando que a interpretação dos mestres judeus e não a do Antigo Testamento. Ele não interpretava o Antigo Testamento da forma que alguém fala ou que alguém sugere. Jesus, nós sabemos, um excelente mestre, veja que ele nos leva à essência da lei e não apenas a lei. Como a gente pode entender isso? Ele está mostrando que o cristão pode viver acima da exigência da lei, das tentações, porque o cristão tem gravado no seu coração, no seu íntimo, a natureza divina que habita dentro dele. Veja o que ele declara. Veja bem que a lei, quando a lei diz não matarás, no Novo Testamento, o Espírito diz nem te encolerizarás, ou seja, sem encolerizar, se irado. Quando a lei diz não adulterarás, no Novo Testamento já diz não cobiçarás. O Espírito diz. Quando a lei diz poderás dar carta de divórcio, aí o Espírito diz no Novo Testamento honrarás teus compromissos. Quando a lei diz não jurar em falso testemunho, o Novo Testamento, o Espírito diz dirás a verdade. Quando ele diz dente por dente, olho por olho, o Espírito diz perdoarás e amarás seu inimigo. Então Jesus estava explicando que Deus não estava preocupado apenas com o homicídio, mas com a ira que se acendia no coração e levava ao homicídio. Esta é a ênfase. Por quê? A pessoa justa não é aquela que simplesmente evita cometer o assassinato. É aquela que não reage com ira e mirando os outros. Essa que é a pessoa justa. Jesus ele não anulou o sexto mandamento. Ele deu uma interpretação mais elevada. É como ele parafraseasse, dizendo assim, se você está irado com seu irmão, você tem um homicídio em seu coração. E adverte, como a lei diz, uma palavra jurídica, será réu de juízo. Foi isso que ele advertiu. Em suma, o que Jesus está dizendo é que, além de não devermos matar o nosso próximo por causa da importância da vida humana, só é isso? Não. Também devemos promover a segurança e o bem-estar e a santidade da vida, que significa sacralizar a vida. Devemos preservar a vida
sacralizando-a em todo o tempo, porque Jesus disse: eu sou a vida. Então que Deus assim o abençoe, que Deus ajude a cada um de nós, que possamos amanhã falarmos um pouco sobre a leitura diária, o verdadeiro alcance do sexto mandamento. Como eu alcançar? Um abraço a todos. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de se inscrever, conseguir outros inscritos. Faça isso. Nós voltamos agora com muito amor. Está aqui os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Até amanhã, se Deus assim permitir. Um abraço.